Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando um testemunho transforma vidas, estamos estudando alguns contextos da vida de Paulo. Se você tivesse a oportunidade de falar de Jesus diante de pessoas importantes, o que você diria? Na leitura anterior, nós vimos que Paulo foi levado diante a várias autoridades e ele sempre tinha uma fala de testemunho de vida em favor de tudo aquilo que ele tinha vivido em Cristo. No texto de hoje, que é Atos 26, ele também apresenta um dos discursos emocionantes de Paulo diante de reis, governadores, autoridades. Ele não faz uma defesa para salvar sua própria vida, mas aproveita a oportunidade para anunciar o Evangelho e testemunhar a transformação que Cristo realizou na sua história. No contexto de hoje, nós vemos que ele estava preso em Cesareia, ele é levado para apresentar sua defesa diante do rei Agripa e da rainha Berenice. O governador Festo precisava enviar Paulo a Roma. Ele havia apelado para César, mas existia um problema. Ele não tinha nenhuma acusação consistente para escrever para o imperador. E aí ele convida o rei Agripa, por conhecer muito a religião judaica, para ouvir Paulo e ajudá-lo a formular um relatório. E esse julgamento não tinha o objetivo de condenar Paulo, pois ele tinha apelado para César, e o objetivo era entender melhor as acusações que foram feitas contra ele. Rei Agripa II era bisneto de Herodes. Ele era considerado um especialista nas tradições judaicas e possuía autoridade sobre o Templo de Jerusalém, a nomeação do sumo sacerdote. E apesar do título de rei, seu poder era limitado e ele dependia do Império Romano. E aqui nós vemos que Festo vem e pede sua ajuda. Lucas descreve que naquele dia tinha um cenário impressionante. Ele diz assim no texto: aparece Agripa e Berenice e eles entram no auditório com grande pompa. Então, quer dizer que tinha comandantes, as autoridades de Cesareia, funcionários do governo, líderes políticos. Paulo se apresenta diante deles algemado, ele era prisioneiro. Ao texto de hoje, vamos trazer essa leitura, depois vamos fazer alguns comentários e também falar das lições que podemos aplicar na nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. Por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus os ressuscite dos mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles.
Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caíram por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo agora. Levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de receber o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas, tendo contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura? Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que me ouvem, se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Continuando, Paulo entra algemado. Humanamente, parecia o homem mais fraco do ambiente. Espiritualmente, era o único verdadeiramente livre. Enquanto todos admiravam o poder da corte, Deus preparava aquele momento para que o evangelho se tornasse anunciado às maiores autoridades da região. E aqui nós vemos que o nosso testemunho é uma poderosa ferramenta de evangelização. Paulo conta novamente sua conversão no caminho de Damasco, fala não apenas de doutrina, ele fala daquilo que Cristo fez na sua vida. As pessoas podem discutir argumentos, mas dificilmente pode negar uma vida transformada. Deus transforma perseguidor em discípulo. Paulo havia perseguido os cristãos, agora dedicava sua vida para anunciar Jesus.
Nenhum passado é forte demais para impedir o agir da graça de Deus. Nesse lugar, obedecer o chamado de Deus transforma nossa história. Por isso, Paulo diz ao rei: Olha, por isso, rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu fiz tudo que ele me mandou fazer. Então, a transformação acontece quando escolhemos obedecer ao propósito de Deus e a fé continua firme diante das autoridades. A fé de Paulo não tem nesse momento nenhuma dúvida. Mesmo cercado de governadores, de soldados, de reis, Paulo não demonstra medo. Sua segurança estava em Deus. Nossa identidade em Cristo vale muito mais que qualquer posição ou reconhecimento humano. E o Evangelho exige de cada um de nós uma decisão. E ao ouvir Paulo, Agripa responde: Você quer me tornar cristão? E ouvindo a verdade, cada pessoa precisa decidir. Ao chamado de Deus, conhecer a verdade não basta. É preciso transmitir que ele, é preciso permitir que ele transforme a minha vida. Ao ouvir o evangelho, ele transforma se eu permitir. Eu preciso deixar que ele entre na minha vida e cause essa transformação. Quais são as aplicações para a nossa vida? Nunca tenha vergonha de compartilhar o seu testemunho, a sua história. Pode alcançar vidas, pode salvar vidas, pode transformar corações. Confie que Deus pode transformar qualquer história e permaneça fiel ao propósito que Deus te confiou. Não permita que o medo silencie a sua fé. Lembre-se que Deus pode usar qualquer circunstância para anunciar o Evangelho. Atos 26 mostra que Deus pode transformar um julgamento em oportunidade de testemunhar. Espero que muitos de vocês tenham testemunhos para colocar diante do mundo, diante das dificuldades, diante dos desafios. Paulo não desperdiçou a oportunidade. Ele falou de Cristo, continuou falando, inspirando os outros a fazer o mesmo. Se Deus lhe desse a oportunidade hoje de falar de Jesus para alguém, você falaria? Você iria compartilhar tudo que ele fez na sua vida? Que nós possamos viver dessa maneira, que a nossa história possa ser anunciada e que a graça, a misericórdia, o poder transformador de Deus, de Jesus, alcance as pessoas, que possamos dizer como Paulo, ele disse ao rei: Eu não fui desobediente, rei. Eu preguei do jeito que ele me disse para pregar. Que o Senhor nos abençoe, que sejamos assim também. Vamos usar nosso testemunho e anunciar ao mundo Jesus, dizer do que ele tem feito na nossa vida, para que outras vidas sejam transformadas. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.